vou fazer uma apresentação, que significa uma viagem pela história, significa uma série de informações, e significa uma série de respostas e também muitas perguntas. Só é conhecimento se é apresentado e traz perguntas e não respostas. As respostas a gente encontra em outro lugar. Então deve suscitar perguntas. Muito bem, o conteúdo dessa apresentação é a origem do movimento Free Software, a história do GNU, filosofia e características, um caso exemplo, que é o caso do GNU Linux, uma discussão sobre o movimento Open Source, a comparação com outras licenças, embora seja impossível apresentar isso nesse momento, mas pelo menos rapidamente, vantagens e desvantagens do software livre, mitos do software livre, perspectiva de negócios, isso pode ser interessante, algumas referências. Qual é a origem do GNU? O GNU começou com Richard Stallman. Essa é a época em que os hackers eram verdadeiramente hackers, não tinham sido contratados pela NSA ou contratados pelas quadrilhas para roubar as pessoas. Eram verdadeiros hackers, tá? E esses hackers tinham uma política de, assim, livre, software livre. Na verdade, Richard Stallman, ele ficou agastado com um colega que não podia entregar um driver para ele, porque não funcionava, não podia, que tinha um contrato de segredo. Daí ele começou um movimento software livre. Ele e outras pessoas começaram aonde? É claro, no MIT. O MIT é responsável por boa parte do software livre no mundo. Por exemplo, boa parte dos programas da internet. Em 1984, Richard Stallman iniciou o projeto GNU. GNU é um acrônimo que é recursivo. GNU is not Linux. É uma brincadeira bem geek. Mas o objetivo o manifesto é free como liberdade, não free como cerveja grátis. O objetivo inicial era o desenvolvimento do sistema operacional próprio, o HURD. O HURD nunca foi muito para frente, mas o HURD deu início, vamos dizer, a busca por um sistema operacional realmente livre. Por quê? Porque naquela época havia um sistema operacional fundamental que era o Unix. O Unix, talvez vocês não saibam, mas o Unix era privado. Tá? E deu início também, e também não havia compilador C gratuito. Então ele deu início ao famoso GCC. Hoje todo mundo conhece o GCC, que é realmente um sistema, vamos dizer assim, de compilador C, C++, Fortran e tudo que é completamente software livre. Em 1985 deu origem ao editor de texto Emacs, que muita gente usa até hoje. Então, diante dos softwares produzidos, esse conjunto de softwares produzidos na época, em 1975, o Richard Stallman fundou a FSF, que é a Free Software Foundation. É uma organização sem fins lucrativos e o objetivo era gerenciar o movimento software livre e, vamos dizer assim, conduzir e comandar o sistema GNU. GNU, como GNU é um tipo de boi da África, né? Então, ali, ó. Gestão. Quais são as características de filosofia do do Free Software Foundation? Observe que o movimento software livre é free como free speech, como liberdade, não como free beer, não como cerveja grátis. Então vamos conhecer as 4 liberdades da Free Software Foundation. A liberdade zero é a liberdade para executar o programa para quaisquer propósitos. Ou seja, você pode executar o programa, não precisa perguntar para ninguém, para qualquer finalidade que você deseje. A liberdade 1 é a liberdade para analisar como o programa funciona e alterá-lo para os seus fins, o que exige, claro, acesso ao código-fonte. Você pode e você deve ter acesso ao código-fonte para seus fins particulares, você não precisa perguntar nada para o desenvolvedor. A liberdade 2 é a liberdade para redistribuir cópias de modo a auxiliar seu vizinho. Você pode redistribuir as cópias do software que você recebe, código-fonte e tudo,
para quem você quiser, e não precisa perguntar para o desenvolvedor. A liberdade 3, eu só queria chamar a atenção, essas liberdades, elas implicam em restrições, ou seja, perdão. Você não pode restringir o acesso. Então, a liberdade implica em que você não pode restringir o acesso. A liberdade 3 é liberdade para distribuir as suas modificações para outras pessoas, sem perguntar também ao desenvolvedor. Observe que implica também que você não pode restringir o acesso de outras pessoas a essas modificações. Então, nesse sentido, essa licença, a GPL original, ela é completamente viral, ou seja, ela contamina qualquer tipo de biblioteca quando ela for embutida. E isso criou um certo problema ao longo do tempo, ou não, mas ela contamina todas as bibliotecas. Então, por exemplo, uma empresa ela não pode fechar o software se ela usa uma biblioteca GPL. Software livre, então, não significa software, não significa software não comercial ou software grátis, necessariamente. Você pode até pagar para ter um desenvolvimento de um software especial. Imagine que você pega um software livre e aí você paga para um desenvolvedor para desenvolver uma aplicação específica, uma aplicação que você precisa. Não é uma aplicação que todo mundo vai usar, então você pode pagar perfeitamente o desenvolvedor. Aliás, essa é, como a gente vai ver, uma referência de negócios, uma oportunidade de negócio. Você pode até mesmo vender cópias. O que você não pode, por causa da licença GPL, é restringir o acesso ao código-fonte. E tem um conceito de copyleft. Copyleft, se você colocar um programa em domínio público, nada impede que terceiros cheguem ao seu programa de domínio público, façam modificações e fechem o código. Então, para impedir isso, a FSF desenvolveu o copyleft, ou seja, você estabelece o copyright, que é os direitos do autor, e ao mesmo tempo agrega as 4 liberdades do acesso livre, ou seja, junto ao copyright com as 4 liberdades, você abre completamente, impede completamente qualquer tipo de restrição ao seu código, ao código do autor. Essa é a licença GPL. Então, a licença GPL tornou-se necessária para prover a licença GPL tornou-se necessária, dada a filosofia FSF, a licença foi criada para prover um arcabouço legal para que isso funcionasse, e funciona. Mas muitas outras licenças foram criadas. Algumas licenças, por exemplo, LGPL 1, 2 e 3, L significa lesser, ou seja, são menos virais, menos pervasivas do que a GPL original. Também tem a GNU FDL e também tem a Creative Commons. Sobre a Creative Commons é difícil, precisa de uma palestra só para falar da Creative Commons. Bom, vamos ver o caso exemplo. O caso exemplo de software livre, o caso modelo é o GNU Linux. O GNU Linux, o Linux nasceu em 25 de agosto de 1991, quando Linus Torvalds emitiu pela internet. Naquela época não havia Facebook, não havia nada em 1991. Emitiu por uma bulletin board, que é uma lista, na verdade. As listas existem até hoje. Emitiu por uma lista um aviso de que ele tinha feito um sistema operacional. Ele estava com um código que tinha feito sistema operacional, que ele chamou, que havia sido chamado de Linux, mas ele escreveu o Linux para a plataforma 386. Lembrando que naquela época havia o Unix, que era o software proprietário, é proprietário até hoje do Unix, mas ele escreveu para a plataforma 386, que naquela época era PC. Então, na era do PC, entrou realmente como sopa no mel. Aí entrou, imediatamente recebeu
depois que ele emitiu esse aviso, ele imediatamente recebeu uma inacreditável número de acessos e as pessoas começaram a contribuir. Em pouco tempo, a versão .001 tinha 110.239 linhas de código. Essas linhas de código desses sistemas operacionais, quer dizer, no caso do kernel, em C e Assembly, até hoje são em C e Assembly. Em 1991 surge o Penguin Tux, que é o Torvalds Unix. Em dezembro de 1991 foi liberada a versão 0.11 e aí sim o Linus licenciou o Linux. Então, Linux é Linus Unix. Ele licenciou o Linux sob os termos da GPL. Ele aceitou e agregou, então, o Richard Stallman agregou todo o software todo o software GNU com o kernel do Linux. Em março de 1994 foi lançada a versão número 1.0. Marcou então o início da utilização do conjunto de software GCC e muitos programas que foram portados do Unix. Finalmente a comunidade estava livre do Unix. E Linus passou a coordenar, como até hoje faz, todas as colaborações de construção sobre o kernel. Em 1996 foi lançada a versão 2, contendo 470.000 linhas de código em C, e cerca de 500 mil de linhas de C, e cerca de 80.000 linhas de Assembly. Até hoje o kernel tem linhas de Assembly. A versão atual estável do kernel do Linux para produção é a 3.14.1. Essa é a versão atual, a versão estável. Só para informação de vocês, talvez vocês não saibam, mas o versionamento do kernel do Linux funciona da seguinte forma: a segunda classe terminada em ímpar é a versão de desenvolvimento, não é para produção, para teste de novas implementações. E a segunda classe terminada em par, esse é adequado para produção. Então, para produção é 3.14.1, a versão de teste e desenvolvimento é 3.15, e assim por diante. E o desenvolvimento do código do kernel, desse kernel Linux, ele segue uma rígida estrutura hierárquica. Essa estrutura hierárquica é interessante porque ela é completamente meritocrática, ou seja, você tem que merecer participar da pirâmide hierárquica de desenvolvimento do kernel do Linux. Tá? Você tem que merecer, ou seja, você tem que contribuir com patch, você tem que contribuir com modificações, até que você vai subindo na hierarquia e finalmente você vamos dizer assim, talvez até indicado pelo próprio Linux, você faça parte do desenvolvimento superior. Mas é completamente meritocrático. E é completamente hierárquica, ou seja, aquela história de software livre é uma bagunça, não tem nada a ver, mas a gente vai discutir isso. Então veja nesse caso exemplo, esse é o GNU Linux. As características do kernel Linux: ela é multiusuário, multitarefa, multiplataforma, multiprocessado, genérico, modular e recompilável. Só para dar uma ideia da capacidade desse kernel. Aliás, esse kernel é utilizado em absolutamente tudo. Eu nem coloquei nessa apresentação, mas ele é utilizado no Android e até em geladeiras, TV Smart, tudo é usado o kernel Linux. Esse é o kernel Linux, não confunda o kernel com as distribuições. Então veja, só para você entender mais ou menos, como as cascas de uma cebola, você percebe o hardware no centro é o computador. O computador, na verdade, é o hardware. Aí, associado ao hardware, tem o hardware para conversar com o software, tem os drivers. E os drivers só conversam com o hardware através do kernel do Linux, que é aquele pinguizinho. Então, aquele é o kernel do Linux. A camada interna é GNU, que são os softwares da GNU, por exemplo, GCC, etc. E finalmente a camada mais externa é o ambiente gráfico. O ambiente gráfico pode ser alterado para qualquer outro, por exemplo, KDE, nome, etc. Então essa é mais ou menos a estrutura, com todas as simplificações possíveis de um sistema multiplataforma, etc. Multiusuário e tal. Aí você tem uma ideia. Então o kernel do Linux é só um pedaço de qualquer distribuição. Então os sistemas operacionais
Não é o kernel, mas os softwares, todas aquelas camadas. Então é distinto das distribuições que empregam o kernel. Para te dar uma ideia do sistema operacional que utiliza o kernel, é o próprio Android. Então aí tem distribuições, as distribuições que apareceram ao longo da história, o Red Hat, Fedora, Mandriva, Debian, Ubuntu, OpenSUSE. A maior parte delas é derivada de duas linhagens, a linhagem Red Hat e a linhagem do Debian. O FreeBSD, o FreeBSD não é o GNU Linux, embora exista o GNU BSD. Eu só quero chamar a atenção, alguns que não falam, existe o FreeBSD, ele não é o kernel do Linux, é um kernel diferente. E aí, na verdade, qualquer pessoa pode remasterizar a distribuição como quiser e produzir o que eu chamei de Fulanux, quer dizer, a distribuição de fulano. Tá? Isso pode ser útil, pode não ser útil, às vezes isso é útil. O cara que produz, remasteriza para uma finalidade específica, por exemplo. Algumas pessoas remasterizam para que o Linux, que a distribuição, fique com a cara do Windows. Essa é uma ideia que muita gente adota. Ou com algumas aplicações específicas, como por exemplo processamento paralelo, HPC, etc, etc. Lembrando que o kernel pode ser completamente recompilado. Bom, então deixando de lado esse caso, esse case do software livre principal, vamos partir para um movimento open source. O movimento open source, ele foi fundado pelo autor chamado Eric Raymond. O Eric Raymond é autor desse importante livro, A Catedral e o Bazar, de 1997. Em 1997, o Eric Raymond percebeu que havia uma diferença muito grande entre o desenvolvimento de software visto do ponto de vista do software proprietário e o desenvolvimento de software visto do ponto de vista do software livre. Ou seja, ele havia percebido que o desenvolvimento de software proprietário parecia mais como uma catedral. Havia os centros e tal, e aí completamente controlado por um centro, ou seja, um negócio difícil de mobilizar e tudo mais, como você até sabe disso. Enquanto que o desenvolvimento de software livre, ele se espalha, ele começa a ocupar milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, centenas de milhares, né? Mas começa a ocupar centenas de pessoas, cada uma no seu próprio papelzinho. Por exemplo, você pode facilmente contribuir em qualquer software livre, ou reportando bugs, ou até mesmo contribuindo para a tradução. Eu contribuo, por exemplo, faz alguns anos que eu contribuo para a tradução do Ubuntu. Você pode contribuir até o ponto que você pode contribuir com código e tudo mais. Você pode contribuir em todos os níveis quando você lida com software livre. Então esse é o bazar. E nesse bazar as coisas realmente se organizam, ela horizontaliza o desenvolvimento de software. Esse livro é extremamente importante, eu recomendo a todo mundo lê-lo em princípio, como um grande clássico com relação à discussão sobre software livre e software proprietário. E várias outras personalidades, como John Maddog Hall, que sempre está no Brasil, o John Maddog Hall, um cara muito afável e tal, e várias outras personalidades da cultura hacker de 1998. A chamada Open Source Initiative. Essa é uma iniciativa que envolve empresas, mais do que uma filosofia hacker, envolve empresas. Por exemplo, uma das grandes empresas apoiadoras da OSI é a IBM, que há muito tempo acordou para a importância do software livre, né, do sistema Linux e tudo mais, para seus próprios negócios. Isso manteve a IBM do jeito que é até hoje, senão ela teria desaparecido. Lembrando que essa cultura hacker era a cultura hacker do tempo que hacker não tinha sido contratado pela NSA ainda. Então o movimento Open Source ele tem algumas definições que chama OSD, Open Source Definition. Eu chamei de 10 fundamentos. 1. Permitir distribuição livre. 2. Incluir o código livre. Incluir o código fonte. 3. Incluir os trabalhos derivados. 4. Manter a integridade do código fonte do autor. 5. Não permitir discriminação alguma contra pessoas ou grupos.
6. Não permitir discriminação alguma contra campos de aplicação. 7. A licença deve ser distribuída a todos, indiscriminadamente. 8. A licença não deve ser específica a um produto só. 9. A licença não deve restringir a outros softwares. 10. A licença deve ser tecnologicamente neutra. Então, qual é a relação entre Free Software e Open Source? E o movimento Free Software Foundation e o Open Source. O Free Software, da origem de Richard Stallman, tem um caráter filosófico com preocupações políticas e éticas. Nesse sentido, até hoje ele escreve um blog com essa preocupação. Ele se preocupa, por exemplo, com Java e outras coisas mais, dizendo não é livre, não é livre, não é livre, Android, etc. Não é livre, de fato não é. E ênfase na liberdade do usuário, ao passo que a Open Source Initiative, ela busca, é pragmática e tem a ênfase na oportunidade de negócios, desenvolvimento aberto com oportunidade de negócios. Embora eles se entendam, né? A diferença é pequena, como diz a própria FSF. A Open Source Initiative foi extremamente importante para a disseminação do software livre no mundo, para estabelecer padrões são importantes. Como eu falei no começo, antes eu falei da ODF. ODF é uma estrutura de documentação padrão, é uma descrição de documentação padrão, que não vincula você a um software, não vincula você a um único fabricante. Hoje, se a Microsoft fechar, todo mundo que usa Word e todo mundo que usa DocX e essas coisas também está perdido. Aliás, se a Microsoft disser, mudei para DocY, todo mundo vai estar perdido do mesmo jeito. Então, isso não está certo. A OSI busca exatamente o desenvolvimento de padrões, junto com a NSF e outras entidades, com a ISO, busca o estabelecimento de padrões pelo qual a gente possa ter longevidade, segurança e etc. Eu coloquei aqui uma comparação entre licenças, deixa eu ver se é isso mesmo, comparação entre licenças, mas eu tirei isso aqui do próprio site da GNU. Eu não quero chamar muita atenção sobre isso, mas eu queria só ver, do lado direito você vê o software proprietário, e do lado esquerdo você vê o free software. Observe que tem uma mancha. O software proprietário tem um software de domínio público, mas sem a fonte. Ou então, o famoso shareware. No mundo Windows, várias pessoas utilizam o shareware, que é um software que você pode distribuir a quem você quiser, mas que é limitado. Ou é limitado em funcionalidade, ou então é limitado em tempo de funcionamento. Isso não é software livre. E do lado esquerdo você tem software livre. Então tem software de domínio público com a fonte, você tem o software sobre permissões menos restritivas do que o GPL, como por exemplo o LGPL, ou até mesmo a licença de Python, que permite que você utilize Python dentro de um software, dentro de um aplicativo proprietário fechado. Tá? E são as licenças do tipo MIT ou a licença do tipo BSD, elas são muito mais permissivas no sentido de permitir mais restrições do que o GPL. Tá? Você tem o software sobre o GPL, que é só uma manchinha dentro de free software. E tudo isso é open source software. Só para você ter uma visão clara. E aqui eu coloquei novamente mais um link do free software, no software, open source, LAX. Essa LAX Permissive significa MIT, BSD, são licenças muito mais permissivas, quer dizer, permitem mais restrições. Quando fala licenças mais permissivas que o GPL, significa licenças que permitem mais restrições do que o GPL. Tá? O GPL não permite restrição alguma, é viral. Software do domínio público, software proprietário, etc. Ainda não coloquei aqui o Creative Commons com todas as suas as críticas. Talvez fosse interessante marcar uma palestra só para discutir o Creative Commons, fazer talvez até uma discussão, uma mesa redonda e tal, Creative Commons. Bom, quais são as vantagens do uso de software livre? Bom, conhecimento e controle do produto que você utiliza, possibilidade de desenvolvimento cooperativo,
redução drástica dos custos de aquisição e desenvolvimento, facilidade de manutenção do software e redução dos custos, enfim, redução de custos em toda a cadeia. Aproveitamento de equipamentos obsoletos. Observe que essa obsolescência, às vezes, ela é induzida. Por exemplo, o software, o sistema operacional é lançado com muito mais funcionalidades que você não vai usar nunca, exatamente para que você tenha que mudar de plataforma. Disponibilidade quase ilimitada de aplicativos em quase todas as áreas. Adaptabilidade do software para aplicações específicas, você pode e deve fazer isso. E, finalmente, contribuição para a sociedade, de maneira geral. Bom, quais são as vantagens para o país? Existe o alcance macroeconômico, ou seja, você não vai... Economia com licenças, você não está remetendo remessas para o exterior. Você tem a segurança. A segurança hoje em dia é extremamente importante. Tornou-se um tema importante depois do Snowden. Tá? Acesso aos códigos-fontes permite a auditabilidade. Então o governo federal hoje fala muito em auditabilidade, ou seja, se você usa software proprietário e o código é fechado, qual é a auditabilidade? É nenhuma, é zero. Quer dizer que pode ter um backdoor atrás, pode ter um backdoor no código do seu Windows. Absolutamente, com certeza. Ah, mas a EULA diz que tererê. Esqueça a EULA. Existe um tribunal secreto nos Estados Unidos que libera qualquer coisa para qualquer coisa, desde que atinja a segurança nacional dos Estados Unidos, que pode ser qualquer coisa. Pode ser realmente qualquer coisa. O Snowden mostrou que não há nada inviolável. Né? Independência em relação aos fornecedores, ou seja, a licença GPL com as 4 liberdades e, finalmente, a autonomia tecnológica, ou seja, os desenvolvedores do país passam a desenvolver software no país, os interesses do país. Coloquei algumas desvantagens do software livre. Dificuldade de adaptação por parte dos usuários, o que leva algumas pessoas a fazerem adaptações do tipo distribuições com carga de Windows, tá? Drivers de dispositivos. Os drivers de dispositivos, muitos deles são proprietários e eles se recusam a se tornarem softwares livres. Inclusive, uma polêmica com relação à inclusão desse tipo de driver dentro do próprio kernel do Linux. E isso cria algumas dificuldades. Alguns softwares são tão proprietários que é feita engenharia reversa pelos desenvolvedores para poder incluir esses softwares, para fazer com que o sistema operacional, como as distribuições Linux, funcionem com vários tipos de hardware. Isso faz com que, na verdade, fez com que, na verdade, as distribuições Linux, elas são extremamente resilientes em relação ao hardware. Elas respondem melhor ao hardware, elas se instalam melhor com o hardware do que até mesmo o Windows, porque o Windows assim, é driver do Windows, é driver do Windows, então o Windows não se mexe para nada, a Microsoft. Agora, no caso do Linux, em deserto, aí tem que correr atrás do prejuízo e desenvolver por engenharia reversa e instalar, e rapidinho, antes que, até mesmo no momento que o hardware seja lançado, para que o Linux possa responder adequadamente. Várias distribuições. Pouca disponibilidade de jogos, isso aí já está sendo bastante diferenciado, hoje em dia tem bastante disponibilidade de jogos, com Steam e outras plataformas, adotando Linux diretamente, mas existem aplicativos de nicho, por exemplo, a engenharia tem aplicativos de nicho que ainda são software proprietário, onde eles mandam um número de verdade. Tá? Aí a aplicabilidade de software livre teria que ser desenvolvedores. Como é software de nicho, vai ter que ter desenvolvedores, por exemplo, da própria engenharia, desenvolvendo software livre para esse tipo de aplicação. Tá? O que é muito complicado, como é software de nicho, é um mercado restrito, muito especializado. Uma das lutas nossas é que a Unesp desenvolva software livre. Além de disseminadora de software livre, é importante que a Unesp, e talvez até a própria prefeitura, passe a produzir software livre, através de programas, projetos e tudo mais. No caso da Unesp, seria na área da engenharia. Essa é uma coisa que eu batalho há muitos e muitos anos. Eu sou usuário de software livre
unicamente há muito mais de 10 anos. Diversidade de distribuições confunde o usuário. Existem muitas distribuições, essa diversidade pode confundir o usuário casual, não tanto o usuário comum. O usuário permanente, de logo se acostuma com essa diversidade. E essa diversidade permite muita escolha. Por exemplo, qualquer distribuição Linux pode dizer, eu não gosto dessa cara, eu vou usar outra interface gráfica, por exemplo. Janelas. Você tem muitas opções, tanto que você pode remasterizar uma distribuição inteira para ficar com a cara do Linux, do Windows, que foi o que eu falei antes. Quais são os mitos do software livre, então, aproveitando? Software de código aberto é desenvolvido por hippies e cabelos compridos. Código aberto carrega um perigo maior de abandono e obsolescência. Acho que nós tentamos provar o caso do Linux, do kernel do Linux, que isso não é assim, não funciona assim. Software de código aberto é menos seguro do que software proprietário. Duvido. O software de código fechado não tem auditabilidade nenhuma. E provavelmente, cada vez que você liga o Windows e liga na internet, a Microsoft sabe que você está lá. E pode ser, inclusive, pirata. Você telefonou para casa, quer dizer, na verdade, quando você ligar o seu Windowsinho, né? O Zé Ninguém vai lá na esquina, compra um CD contendo 300 sistemas operacionais Windows. Windows 8.1 Hyper Pro Master 302 bits. E aí liga lá todo feliz. No momento que ele ligar na internet, a Microsoft sabe que você está lá. Mas ele não vai pegar o Zé Ninguém. Por que não vai pegar o Zé Ninguém? Porque imagina o trabalho, o custo para você invadir com a SWAT a casa do Zé Ninguém e dizer, você está usando o software. Mas por outro lado, imagine que coisa interessante. Na medida que o Zé Ninguém vai lá na esquina comprar o software, comprar o CD, o que acontece? Ele não vai nem procurar software livre, ele não vai procurar Linux, não vai procurar nada. Tá? Então a pirataria é, na verdade, eu não quero falar em público isso, mas a pirataria, na verdade, pode ser um bom negócio para a Microsoft, desde que devidamente controlada. Por exemplo, a pirataria pode ser fortemente combatida dentro da Unesco. Ela pode entrar com tudo, até com a SWAT, mas ela não vai pegar o Zé Ninguém. Por outro lado, o Zé Ninguém nunca vai saber que tem Linux. Aliás, eu acredito que muita gente da população nem sabe que o software que ele está comprando ali na esquina é, na verdade, um piratão lascado. Porque ficou tão assim, comum, cotidiano. Faz parte da cultura, de certa forma, que é um equívoco total. Bom, software proprietário tem mais qualidade que software de código aberto. Isso também não é verdade. O kernel do Linux prova. O kernel do Linux ele é utilizado em milhões de aplicativos, milhões, centenas de distribuições, milhares de softwares, assim, é utilizado, por exemplo, em 80 e tantos por cento do top 500, talvez até mais, tá? O top 500 são os 500 maiores supercomputadores do mundo. 80 e mais por cento deles utilizam kernel Linux, para mostrar a capacidade que tem o software livre. E software de código aberto é de graça. Isso também não é verdade. Não é porque o software é de código aberto que ele precisa ser necessariamente de graça. Bom, código aberto é bom para pesquisa científica, mas apenas software proprietário é bom para as empresas. As empresas já perceberam há muito tempo que existe a oportunidade de negócios em que elas podem ter custos muito reduzidos se lidarem com software livre. Na verdade, o software livre todo mundo utiliza o tempo todo. Por exemplo, todos os protocolos da internet, todo o software que ele utiliza, os navegadores, é tudo software livre. Tá? É tudo software livre. Então, se todos esses softwares fossem proprietários, você, para acessar a internet, você teria que pagar para acessar a internet. Na verdade, como a internet começou, a internet não, mas quando começou a web,
Os primeiros softwares, não sei se você lembra, eram proprietários. Trumpet, etc., eram softwares proprietários do Windows. E você tinha que agregar para poder fazer funcionar e para poder acessar a web. A web hoje é confundida com a internet, que é praticamente a mesma coisa, mas não é. Então, hoje você tem a possibilidade de utilizar tudo isso, porque exatamente o que é software livre, código aberto, protocolos disponíveis, você pode analisar e tudo mais. Qualquer coisa com open no nome é a mesma coisa que open source. Isso não tem nem sentido, né? A estratégia do código aberto é: vá sozinho. Você está a pé, quer usar software livre? Fique, você está sozinho. Isso não é verdade. Existem milhões de pessoas. Existem, na verdade, se você começa a usar software livre, imediatamente você começa a usar uma distribuição Linux ou qualquer tipo de software livre, imediatamente você percebe que você tem acesso a um fórum gigantesco, a muitos fóruns, você tem acesso, você pode conversar com as pessoas, você pode trocar ideia, você pode postar o seu, digamos, você obtém um erro, você não pode sair dele, você posta o seu erro e fica observando quais são as respostas que você obtém, que você vai obter respostas imediatamente. Agora tente conversar com com o serviço técnico da Microsoft sobre algum problema do Windows. Internacionalmente é notoriamente difícil de conversar com o serviço técnico do Windows da Microsoft. Então, na medida que você lida com software livre, imediatamente você percebe que você está dentro de uma comunidade, e essa comunidade vai auxiliar você de todas as formas possíveis, desde iniciante até o desenvolvedor mais sofisticado. E você entra nesses fóruns e você vai navegando, e aí você vai ou subindo na hierarquia ou vai desenvolvendo aquilo que você precisa, resolvendo seus problemas. Ao invés de ler um manual grosso, você entra na internet e começa a discutir com a comunidade. Código aberto é desnecessário. A maioria das empresas não precisa nem ver o código-fonte. Bom, o Snowden mostrou que não é assim que funciona. Mostrou que código fechado esconde qualquer tipo de lixo. Quais são as perspectivas de negócios, então, em software livre? Bom, é software livre, então, de certa forma, eu tenho que disponibilizar o código-fonte. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro? Essa é a questão. Você vai ganhar dinheiro, não é formatando o Windows para ganhar R$10. Você vai ter que se formar, você vai ter que lidar realmente com a informática. Como eu disse, você tem toda a comunidade à sua disposição. Você vai ganhar com consultoria, você vai ganhar com instalação, manutenção e suporte, adaptação ao interesse do cliente, executando software como serviço, treinamento e ensino, segurança e proteção ao cliente, otimização de recursos e equipamentos. Tem muito espaço para oportunidades de negócios. Então, nesse caso, pare de ganhar dinheiro formatando o Windows por R$10. Eu trouxe também, eu coloquei aqui algumas personalidades de SL. Algumas, são muitas. Por exemplo, coloquei o Miguel de Casa, que é do Gnome. Coloquei o Alan Cox, que é do kernel do Linux. O Hans Dusseldorf, que é do famoso PHP. O Shuttleworth, com o Ubuntu. O Guido Van Rossum, que é o criador do Python. E o Eric Raymond, que é o criador da iniciativa 11. Também tem o Patrick Walker-Hink do Slackware, o BitTorrent, o Apache, o Perl, KDE e o Ruby on Rails. Só para colocar algumas pessoas, só algumas pessoas. Eu emprestei isso aí das faculdades da SMEC. Eu tentei colocar sempre a referência, sempre que possível, então onde eu emprestei as coisas. A gente tem o Alfredo Kojima, do MySQL. Sim, os desenvolvedores brasileiros. Eu acho que a gente está precisando de mais desenvolvedores brasileiros. Para ter desenvolvedor brasileiro,
esse desenvolvedor tem que subir na hierarquia de software livre, e isso acontece desde que se comece a fazer isso. O meu medo é que tenha cada vez menos hackers brasileiros, ou talvez que não tenham sido contratados pela NSA, ou pelas forças do mal. E nós estamos precisando muito de desenvolvedores brasileiros de software livre. Acho que as universidades brasileiras estão deixando muito a desejar nesse aspecto. Elas não têm uma iniciativa própria, tá? Elas não têm um programa próprio. O meu modelo de universidade é sempre o MIT. O MIT é responsável por boa parte do software livre desenvolvido no mundo. Boa parte do que o MIT produz é devolvido para a comunidade na forma de produto livre, seja hardware, seja software. Tem o Marcelo Tosati, que chegou a ser inclusive um dos principais desenvolvedores do kernel do Linux, quase só abaixo do Linus Torvalds. Cristiano Anderson, do repositório GNU. Hélio Chicini, do KDE. O Carlos Morimoto, que aposentou, praticamente aposentado agora, com relação ao Kurumi Linux. O Kurumi está aposentado há algum tempo agora, o Morimoto acabou de aposentar a página de hardware dele. E o Alexandre Oliva, que esteve aqui várias vezes, especialista em GCC, especialista em Bash. E tem o Aurélio Vargas, Djalma Valois, todos esses, Sulamita Garcia, tem vários outros que eu não coloquei aqui, poderia ter colocado, mas devia ser muito mais, tá? Muito mais. Algumas empresas que usam software livre, eu só coloquei aqui um quadro juntando tudo. Um dos principais utilizadores, principais disseminadores de software livre dentro do governo federal, sem dúvida nenhuma, é a Serpa. A Serpa tem um papel fundamental na disseminação de software livre dentro do governo federal, com todos os trancos e barrancos que isso tem acontecido ao longo de todos esses anos. Trancos e barrancos. Vamos ver se dessa vez com mais trancos do que barrancos, né? Espero que o governo federal tenha acordado com o fato de que software livre não só uma realidade, mas uma necessidade e também um aspecto fundamental, pode se chamar até de uma política pública vinculada à administração. E eu coloquei também a Unesp no cantinho. A Unesp é, de fato, hoje um dos pilares do desenvolvimento. Ainda já está na fase de disseminação do software livre em todos os seus aspectos. Perante a comunidade, perante as atividades principalmente, ou seja, os próprios professores e tudo mais, isso ainda precisa ser um trabalho bem mais amplo, bem mais cuidadoso. Coloquei algumas referências da Free Software, a Fundação Free Software, Software Livre América Latina, GPL, Open Source, Creative Commons. Como eu falei, Creative Commons merece quase uma palestra e talvez até uma mesa redonda, só para mais algumas referências. Eu coloquei o LibreOffice, que é o que a gente tem disseminado. Alguns formatos abertos. Na verdade, eu coloquei alguns formatos abertos como OGG, Theora, Forms, FLAC, que são formatos de multimídia abertos. Talvez muita gente nem saiba que eles existam. O formato OGG e o formato Theora são formatos, às vezes, até melhores do que o MP4 ou até o próprio MP3. E eles são completamente livres, embora, como vocês também não sabem, o MP3 não é um formato livre. Então, software livre, socialmente justo, economicamente viável e tecnologicamente sustentável. Que tal também você embarcar nessa? Essa é o resultado que a gente espera de um encontro como esse do FreeSol. Vai lá, instale uma distribuição Linux, comece a brincar com ela. Você vai ver que é um negócio bem legal e você vai começar a lidar com uma comunidade imensa. Você vai fazer amizades, você vai trocar ideia e aí quem sabe você vai estar naquela galeria de desenvolvedores de software livre do Brasil.
Tá? Obrigado, pessoal. Bom, está aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, o professor está à disposição para sanar essas dúvidas, então fique à vontade. Professor, uma dúvida que eu tenho é: a Unesp é muito bem vista como universidade top em questão digital, é muito bem vista fora, muita gente fala muito bem da Unesp também fora, e eu conheço bastante gente que gosta de Linux, que gosta de software em Linux, como foi citado, inclusive conheço um cara que era muito xiita em Linux, que formou agora. O que falta hoje para a Unesp, aqui de Ilha, trazer algum curso na área de engenharia, ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistema? A Unesp tem diversos cursos de computação. Nem todos eles são, assim, tem foco no software livre, mas tem diversos cursos de computação. Tem em Rio Preto, tem em Rio Claro, tem em Bauru. Aqui na Solteira, agora vai ser complicado. Porque depende de para você fundar um novo curso, para você propor um novo curso, você tem que propor esse novo curso para os órgãos colegiados superiores. E isso tem que ser justificado de acordo com uma série de coisas, tá? Então agora, não sei se, nesse momento, eu não sei se caberia um curso de computação dentro da Unesp, em princípio, mas eu não sei. Pode, claro. Teve umas reuniões aí na Unesp que estão com interesse em fazer aquele curso online, né? E aí vai ser, talvez a engenharia elétrica assuma essa área de computação. Um encontro semanal. Existe uma conversa de cursos online. Bom. Mais alguém? Bom dia, professor. Gostaria de saber, no caso do software livre, no caso do governo estaduais, né? O que impede de aplicar esse software? É iniciativa por parte do governo ou tem algum empecilho nesse sentido? É certo que eu não posso responder pelo governo. Na verdade, tem muitas. O governo federal ele tem inclusive portais de software público, ele tem vários aplicativos de software para administrações públicas, vários, como esse dado, vários outros. E o que faz com que o governo estadual, por exemplo, do Estado de São Paulo, não adote esses softwares na administração, só o governo pode falar. Talvez seja uma pergunta que pode ser feita aqui à administração local. Por que a administração local não partiu para uma adoção de um sistema, um projeto, um programa, pelo qual a administração passa a ser gerenciada por software livre? Você quer responder alguma coisa assim? Tem que ser a longo prazo. Tem que ser a longo prazo. Tem que ser a longo prazo. Mais alguém? Não, eu acho que dá para me ouvir, tá? Dá para me ouvir? Uma boa? Dá para ouvir, não sei se é uma boa. Fala. Me desculpe se eu não meto com ignorância, eu sou da área de humanos, então a área de informática ainda é um pouco misteriosa para mim. No humanas a gente trabalha com o conceito de liberdade e segurança. Se você tem uma ou você não necessariamente tenha outra. Quando você colocou das grandes empresas que utilizam o Linux e tal, eu reparei basicamente em 3 bancos: Banco do Brasil, HSBC e Itaú. Então parece que na área de softwares livres, liberdade e segurança andam juntos. Exatamente. Aí eu diria o seguinte, pelo contrário, a segurança é garantida pela auditabilidade e pela capacidade de optar na sua seleção, entendeu?
Você pode pegar uma distribuição Linux e você não utiliza a distribuição Linux no banco, você faz o que se chama hardening. Você pega a distribuição, recompila, extrai tudo aquilo que não interessa, muda os protocolos, fecha todas as portas, e aí você vai ficar com uma distribuição, recompila para os seus próprios propósitos, com todo cuidado, e você aí vai ter uma distribuição apropriada para aquele banco, digamos assim. Isso você pode fazer. Você não pode fazer nada disso no Windows, por exemplo, entendeu? Então, nesse caso, eu acho que a liberdade e segurança é binômio de software livre. Som 2. Agora sim. Mais alguma? Tem uma aqui no fundo, professor, que questão. Ela citou alguns bancos, né? Mas tem alguns que eles não aceitam o Linux. Isso é correto? Eles têm esse direito? Porque você quer ter acesso à sua conta, ou transferência, e eles não aceitam o sistema que você usa na sua empresa. Isso pode ter, inclusive, eu não posso responder por essas empresas, mas podem ter vínculos, por exemplo, com negócios. Imagine que a Microsoft faz um great deal com o Santander, é uma Microsoft Shop. É, justamente, se você não aceita. Não sei se vocês já chegaram na TN e perceberam que dá tela azul. Já chegaram na TN do Santander e deu tela azul? Então, aí você sabe que você está lidando e provavelmente você está lidando com o Windows XP ainda, que é uma maravilha, que acabou de ser extinto. Tá? Então, o Santander é certamente uma Microsoft Shop. Por quê? Talvez seja em nível mundial, ela tenha feito uma grande deal, né? Eu te forneço, tarará. Isso acontece também com as universidades, tá? Tipo assim, faz uma grande oferta, promete um laboratório, o que é muito importante combater a entrada do software livre. Inclusive, eles querem que a gente use o Explorer, nem outro navegador. E justamente o Explorer. Parabéns, cara! Não, eu consegui ganhar, porque eu tive uma briga com eles conseguiram só a liberação do processo da conta. Só que as transferências eu não consigo fazer através do Linux. Porque o Explorer, provavelmente você está usando aquela porcaria chamada ActiveX. Deve ser isso. Só tem 2 pessoas no mundo que usam o Explorer, provavelmente está decaindo mais que qualquer coisa. O Explorer é uma fonte inesgotável de problemas. Tá? E se usa o ActiveX, então é fonte de problema dentro do próprio Windows. Não use o Explorer se possível. Se você não puder usar, na verdade eu digo o seguinte, não use o Windows para banking. Tá? Receita, não use o Windows para banking. Tá? Se você tiver que usar NetBanking, utilize pelo menos uma distribuição Linux, que seja a sua, que você saiba que não entrou rootkit nem nada. Tá? Não use Windows para banking. É atirar onde você não está enxergando. E se você não puder usar um navegador que não seja o Explorer, não faça NetBanking. Tem protocolo e tudo. Não aconselho usar o... Não aconselho. Aí eles fizeram a liberação só do acesso à conta. As outras funções não. Tá, pelo menos isso, é só acesso à conta e aí o hacker lá vai conhecer os seus valores, mas não vai poder identificar. Menos mal. Obrigada. A NSA vai se interessar pelos seus valores. Bom, falando em segurança, eu uso o sistema Windows, mas só para consulta do banco. O que você pode passar sobre isso aí?
Só para consulta, tudo bem. Mas você tem que lembrar, se você passa um login, o seu login pode estar sendo monitorado, copiado, monitorado, transmitido. Aliás, boa parte dos Windows do mundo eles já são bots de botnet, ou seja, já pertencem, já são robôs que podem disseminar spam, DDoS, ou seja, bloquear sistemas no mundo e tal. Se o seu Windows está meio lentinho, não era assim, começa a ficar assim, parabéns, você está atacando provavelmente um banco lá na Dinamarca, porque você pertence a um bot do botnet. Foi vendido no mercado negro e o seu computador hoje vale, sei lá, $5. São milhares de computadores no botnet. Então o seu vai valer $5, sei lá. Mas eu acho muito, qualquer tipo de netbanking é perigoso no Windows. Então, mas aí o cara fala assim, use o antivírus mais atualizado. O que é um antivírus mais atualizado? Quando é que o antivírus sabe que tem vírus? Quando ele já conhece a assinatura do vírus. Aquelas assinaturas de Zero Day, aquelas coisas, ele não sabe de nada. De repente está tudo danado e ele não sabe de nada. Quando tiver assinatura, ele vai pegar. Então, o antivírus é um negócio que pega a posteriori, com toda a heurística e tudo mais. Porque se ele fosse tão rigoroso, ele acabaria travando o Windows completamente. mais uma também, então, mas O Windows Sistema Operacional basicamente promíscuo. Não é multiplataforma, multiusuário. Por definição, ele é promíscuo. O sistema operacional original, não o original, o sistema operacional modificado pelo kernel BNT, não é tão ruim assim. Mas para ficar com Windows, com cara de Windows, eles pegaram o que estava ficando bom e transformaram numa coisa que era Windows. Então ele é naturalmente promíscuo, como você bem sabe. Não dá para separar multiusuário, multitarefa, o Windows. Enquanto que no Linux está. Pode ficar. Professor, então o conceito do software livre é que eu não posso lucrar com ele? Não, pelo contrário, você pode lucrar com o software livre. Você pode, por exemplo, pegar um software livre, um software de open source, e você pode modificar, digamos assim, você tem alguém que vai pagar para você desenvolver sobre esse software livre, produzindo alguma coisa específica para esse alguém. E esse alguém pode repassar esse software que eu criei para outra pessoa? Em LGPL talvez tenha restrições mais específicas, ou dependendo da obra Creative Commons, mas não vou falar em LGPL, mas em GPL sim. GPL por isso que fala que GPL é uma licença viral, ela contamina todas as bibliotecas. Por isso que se você tem, por exemplo, você tem um software em Python, que é um software cuja licença é bem permissiva, tá? É a licença da Python Foundation, mas ela é parecida com o BSD e o MIT. Mas se você tem uma biblioteca que é GPL, ela contamina todas as outras. Certo, obrigada. Por isso que existe a LGPL, gente. LGPL 1, 2, 3. Que é Lesser. GPL é GNU License. E LGPL é Lesser. Menos permissivo, quer dizer, mais permissivo, menos aberto. Então, se ninguém tiver mais uma pergunta, eu agradeço, espero ter, como eu disse, trazido mais perguntas do que respostas, com algumas respostas também. E também um longo passeio pelo caminho da história. Lembrando também, nós somos de hackers. Nós somos de muitos hackers, são desenvolvedores brasileiros. Isso é muito, muito importante. A universidade está devendo, a Unesp está devendo também, tá? E é muito, muito importante. E os programas de administração. Vai economizar muita grana, sério. Vai treinar pessoas, vai economizar grana, vai melhorar a segurança. Tá?
Chega. Obrigado, pessoal.